Vou ministrar essa palavra. Eu quero continuar a ministração que eu ministrei domingo passado. Eu acordei um dia e acordei com essa palavra provar. Porque Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala para nós experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles querem que eu coloque isso aqui, eu vou colocar aqui, irmãos. Acho que deu certo, né? Aleluia. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diga para o irmão do lado, diga: o limite da sua prosperidade está na sua alma. Diga: a minha alma limita a minha prosperidade para abundante ou para pouquinho. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Diga sacrifício vivo. Diga: uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais, Pai. Obrigado, Pai, por mais um ano que o Senhor me dá. Obrigado, Pai querido, por poder viver, Pai, os teus planos aqui na terra, por poder desfrutar de tudo que o Senhor tem. Pai, eu quero entregar a minha vontade a Ti e dizer, Pai, que o Senhor viva. Eu me submeto ao Senhor, Pai. Pai, a aliança que nós temos em Cristo, Pai, é uma aliança eterna. E eu quero viver todos os meus dias, Pai, para cumprir a Tua vontade, para que o Teu nome venha a ser conhecido, para que essa igreja venha crescer, avançar, não só em números, Pai, mas em transformação da realidade de Cristo, da expressão de Cristo. Que essa igreja, aonde for, venha expressar o bom perfume de Cristo. Que aonde olhar para um irmão da família K-Wade, possa ver Cristo, Cristo, nada mais do que Cristo, Pai. Que nós possamos viver, Pai, para expressar a Tua glória aqui na terra, assim como o Filho veio expressar a glória e a majestade do Pai, quando diz: quem vê o Pai vem a mim. Que essa igreja expresse a glória de Cristo, que essa igreja expresse quão glorioso é o Pai que nós temos, é o Deus a qual nós servimos, é Cristo nosso Redentor, a qual nos salvou, nos redimiu e nos alcançou, e o seu sangue, que foi o preço da redenção, Pai, possamos viver todos os dias na plenitude dele. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, e eu tenho certeza que coisas muito maiores nós vamos viver, como foi declarado aqui depois daquele louvor, Pai, que esse mês de novembro e dezembro vão ser um mês aonde, Pai, já houve um romper, Pai, daquilo que estava preso já foi liberado. Pai, se na casa de Obed-edom, Pai, a arca abençoou em 3 meses na velha aliança, hoje, Pai, nós temos a presença dentro de nós. Então para Deus não precisa de 3 meses, Pai. Para Deus aquilo que aconteceu em 3 meses na casa de Obed-edom, eu creio que possa acontecer em um dia aqui, Pai. Pode acontecer em momentos aqui, Pai, porque, Pai, a glória da segunda casa é muito maior do que a glória da primeira casa, e nós queremos viver essa glória que é Cristo em nós, ó Pai querido, a esperança da glória para esse mundo, ó Pai. Obrigado por tudo, nós te amamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. O limite da minha prosperidade está no limite da minha transformação. Quanto mais eu for transformado, e essa transformação ela acontece pela um download, porque quando eu e você aceitamos Jesus, o nosso corpo continua o mesmo, a carcaça externa é aparentemente a mesma, muda algumas coisas. Eu não sei se você já percebeu, quando
uma pessoa chega aqui, isso é muito notório quando nós estamos participando do impacto. Pessoas às vezes chegam aqui carregadas, com o rosto, às vezes expressando tristeza, mas ao terminar o impacto, ou terminar um culto, ou terminar o momento que há uma manifestação de Deus, nós começamos a perceber uma mudança visível no rosto daquela pessoa. Os olhos dela começam a ser iluminados. Aquilo que era obscuro, aquilo que não tinha vida, começa a ter vida. Mas isso aconteceu simplesmente porque ela abriu o coração e a mente dela, e a palavra que foi sendo liberada foi tocando no intelecto dela, e o Espírito que tocou na mente dela foi transformando ela a ver de uma forma diferente, a entender de uma forma diferente. Eu quero dizer para você, não existe transformação se nós não deixarmos a palavra de Deus penetrar na nossa mente, na nossa alma e nos transformar. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, existe um contexto aqui. Porque todos nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim ou não? Quem deseja viver o melhor de Deus? Nós cantamos, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para nós. E é verdade. Sim, Deus tem o melhor para todos nós. E quem é que não quer viver o melhor de Deus? Todos nós queremos. Esse é o ano da restituição. Todo mundo quer ser restituído, todo mundo quer bênção. E o líder Rogério, quando ele falou aqui, algo que Deus falou comigo, que a maior prosperidade, que a maior bênção começa de dentro. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas como que as coisas começam de dentro? É com uma transformação da mente, é com uma alma que vai prosperar. O apóstolo, ele vai dizer algo, e ele diz assim: sobre todas as coisas eu faço voto pela tua alma, assim como é próspera a tua alma, que todas as outras áreas prosperem. Porque uma alma próspera, tudo o resto é próspero. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos 11 é um capítulo antes de Romanos capítulo 12, que fala da perfeita vontade de Deus. Romanos 11 vai falar sobre Israel, a qual havia uma promessa. Essa promessa foi dada através dos patriarcas. Deus queria ser conhecido, Deus queria se revelar. Então Deus chega a Abraão, e Deus fala a Abraão, eu quero fazer uma aliança com você, e através de você eu quero abençoar todos os outros povos, eu quero que vocês sejam reconhecidos. E Deus escolheu Israel, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu o povo dele para representar Deus aqui na terra. Mas entenda uma coisa, nós não tínhamos aliança, nós estávamos fora da aliança. E o que Paulo está tratando aqui, Paulo está dizendo no capítulo 11 de Romanos, é que Israel endureceu o coração, Deus endureceu o coração de Israel. Irmãos, eu não sei se você para pensar, porque o povo a qual Deus escolheu, o próprio Deus agora endurece o coração deles, porque a Bíblia diz que Cristo ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei se você entende, mas o apóstolo Paulo está tratando de algo muito importante, porque o apóstolo Paulo está falando da salvação de Israel, mas ele está falando também da graça, da porta da graça que se abriu para os crentes, para os gentios e todos aqueles que não nasceram da semente ou da descendência de Israel. Mas também aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa. Ele olha os gentios e fala para os gentios: você não tem que se gloriar nisso não, porque a salvação não tem a ver com glória, porque Deus endureceu o coração de Israel para que você fosse aceito. Mas cuidado, porque eles são a oliveira verdadeira, eles são a oliveira, vocês são enxertados, então cuidado, olha só, para você não se gloriar, porque se Deus usou de misericórdia para conosco, o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 11 de Romanos, imagine com eles o que não pode fazer. E aí, quando nós olhamos Romanos capítulo 11, versículo 33, você pode colocar para mim? O apóstolo Paulo vai dizer assim: ó profundeza da riqueza. Deus endurece o coração de um e coloca todos os outros na graça. E ele diz assim: tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu, repete essa palavra, a mente. Quem conheceu, aonde que está a transformação? Quem conheceu a mente
do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O próximo versículo vai dizer assim: ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? O próximo versículo vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe qual que é o próximo versículo? Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz agora: eu rogo. Depois que Paulo está falando da mente de Deus, dos caminhos do Senhor, Paulo vai falar que quem entender a mente de Deus vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo começa a dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias. Isso aqui é um clamor do apóstolo Paulo. Eu rogo, eu peço, por favor, eu rogo pelas misericórdias. Deus é um Deus misericordioso que salvou Israel, que salva Israel, que salva os gentios, e que nós possamos agora entender. E eu rogo, ele fala, eu rogo por essas misericórdias, para que você apresente o vosso corpo. Diga o vosso corpo. Como que se apresenta? Como com o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não sei se você entende, mas quando eu olho para essa palavra sacrifício, porque o apóstolo Paulo está falando agora de uma oferta, de um culto. Como que nós devemos cultuar? Como que nós devemos nos oferecer? Como que nós devemos, para que possamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Nós temos que primeiramente agora ofertarmos, porque Cristo já foi a oferta, Cristo já morreu por mim e para você, a graça foi liberada e hoje nós vivemos na graça, não tem mais condenação, somos filhos amados, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa mente precisa se elevar às alturas agora, para um nível superior. Então eu preciso conhecer a mente de Deus, eu preciso pensar como Deus pensa, eu preciso ver como Deus vê, e eu preciso agir como Deus age, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todos os seus caminhos. Mas ele vai dizer aqui: agora eu rogo para vocês, que vocês devem se apresentar o vosso corpo como sacrifício. Quando eu olho essa palavra sacrifício, o significado da palavra original é túcia, que quer dizer morte. Diga: eu preciso matar esse corpo. Morte está dizendo: quem governa não é esse corpo. Paulo vai dizer sobre o despojar do corpo, o despojar da carne, o despojar das paixões. Paulo vai dizer o despojar daquilo que é natural. Quando eu olho para a palavra, essa palavra morte significa que eu preciso disciplinar esse corpo. Diga: o meu corpo precisa ser disciplinado. Porque a oferta que eu vou oferecer agora a Deus é um corpo disciplinado. O meu corpo não me governa, o meu corpo não dita as regras. O meu corpo, ele é uma casa terrestre que serve para cumprir um propósito terrestre, mas que quando agora eu for restituído de um novo corpo, eu receberei um corpo glorificado. Esse corpo é só para cumprir aqui um chamado de Deus. Eu estou aqui nessa manhã como uma oferta, oferecendo o meu corpo em sacrifício de uma entrega, porque aqui não tem uma vontade humana, aqui tem uma vontade rendida. Uma mente que se elevou às alturas, ele não demanda mais, ele simplesmente se rende, porque o nível da prosperidade minha e sua, quanto mais rendido ao Senhor, mais nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o meu corpo aqui agora é um instrumento de uma oferta para cumprimento de um propósito de Deus aqui na terra. Diga: o meu corpo, ele está morto por causa do pecado. Então eu crucifico ele. Então eu digo para ele: você não manda, quem manda é o Espírito. Você está aqui para cumprir uma vontade. E ele vai dizer isso. Então, quando eu entendo essa morte, a morte fala da disciplina do corpo, aonde ele não governa, aonde a carne e as paixões não governam. E esse é o que Paulo fala. E Paulo vai falar de um culto racional. Diga: um culto racional. Que culto é esse, pastor? Um culto na mente, aonde a minha mente tem que ser transformada. É interessante porque Paulo vai dizer 3 coisas: não vos conformeis. Diga: não vos conformeis. Com o que? Com esse século.
Irmão, um crente jamais pode estar conformado. O crente, ele tem que viver inconformado, porque um crente foi chamado para transformar a realidade em verdade. Pode ser uma realidade de algo que está acontecendo na sua vida, mas qual é a verdade que os céus dizem a respeito do que você está vivendo? Porque você não foi chamado para viver, mas é uma realidade. Mas qual é a verdade? A verdade é a palavra que está acima de todas as coisas. Então, uma prosperidade acontece na minha vida quando eu paro de viver de realidade e começo a viver de uma verdade. Então, a minha mente tem que ser transformada de uma realidade para uma, diga, verdade. Diga, a Bíblia diz: e conhecereis e a verdade vai te levar a você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira coisa, não se conformar, diga, estar inconformado. A segunda coisa, Paulo vai falar: transforme a forma de você pensar. Porque quando você transforma a sua forma de pensar, você transforma a sua vida, você muda a sua vida. Você muda totalmente o teu destino. Sem mudanças internas, não há mudanças externas. Eu falei isso domingo passado, sim ou não? Mas Paulo vai falar agora com quando eu estou inconformado com esse século, quando eu deixo o Espírito de Deus me transformar pela renovação da palavra que você está ouvindo aqui agora, e você pode experimentar qual seja a boa, diga boa. E a boa tem significado, a boa em hebraico significa agatros, de uma boa continuação ou natureza, boa e agradável. A vontade de Deus é muito boa, ela é boa, ela é agradável, ela é alegre, é feliz, é excelente e tem um destino. O que é a vontade de Deus? Tudo isso é o significado da vontade boa. Essa vontade boa me leva a uma natureza que tem essa vontade, para mim, uma natureza divina. Não é uma natureza da terra. Eu falei para vocês domingo passado que a inclinação, a mente que se inclina para a carne gera o quê? Morte. Mas a mente que se inclina ao espírito gera vida. Uma mente que só pensa nas coisas naturais vive em crise, vive ansioso, vive preocupado. Será que vai dar? Será que não vai dar? É uma mente de escassez, é uma mente de necessitado, é uma mente que só olha para o problema. Sabe o que Jesus disse para mim e para você? Diga a essa montanha: saia daqui e vai para lá. Mas tem gente que está olhando a montanha e fala: meu Deus, como é que eu vou vencer essa montanha? Tenho que escalar, tenho que falar. Não, diga a ela, diga o seu problema. Não fica olhando para o problema. Diga o seu problema, o tamanho que é o seu Deus. Isso é uma mente que não olha para o problema, mas olha para o Deus que ele tem e aonde ele está sentado e o recurso que ele tem nos lugares das regiões celestiais. Então diga o seu problema, não fique olhando para o problema e lamentando do problema. O problema é que a nossa alma ainda precisa prosperar. Nós nunca devíamos falar de necessidade, sempre de provisão, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória, nos lugares celestes, em Cristo, vai suprir todas as minhas necessidades. Então, Pai, eu te agradeço porque esse dia de hoje eu tenho tudo suprido em Ti, Senhor. Eu tenho suprimento de saúde, de paz, de alegria, de vida plena, de filhos abençoados, de trabalho que vai prosperar, de empresa que vai prosperar, porque eu vivo nas regiões celestiais. A minha mente não é uma mente limitada ao que eu vejo, ao que eu penso e ao que eu sinto. Eu sou um crente, eu vivo pela fé, e quem vive pela fé chama à existência as coisas que não se veem. E não fala do que se vê e reclama. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre diga adoração. E o diabo está entronizado no quê? Na murmuração, na reclamação. Quando você reclama, você entroniza Satanás. Tem muita gente que está em casa, talvez falando assim: pastor, mas eu adoro a Deus, mas durante a semana está chamando o trono de Satanás para o centro. Que palavra dura, pastor. Porque o Senhor está entronizado entre... A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele creu contra a esperança.
ele foi perseverante no momento da prova, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir tudo aquele que ele havia dito. E uma alma próspera, ela diz: Senhor, não é como eu estou vendo, então não é o que o Senhor falou, então isso aqui eu não aceito, eu declaro a esse monte: sai agora, e eu trago à existência as realidades do céu. Você para de olhar para a terra, você começa a olhar num voo mais alto. A boa significa realmente natureza diferente, natureza de Deus. Mas a Bíblia diz também que ela é agradável, diga agradável. E agradável significa euratios. Meu Deus, quase falei inglês aqui. Fala muito agradável. Muito agradável. Diga, a vontade de Deus não é só agradável. Diga, é muito boa. A vontade que Deus tem para você. Olha para essa pessoa do lado, diga: irmão, a vontade que Deus tem para você é too good, é muito boa. E ela diz que ela é perfeita. Essa palavra perfeita significa teleios. E teleios é que é levado ao seu fim, que não carece de nada necessário para ser completo. Não sei se você entende isso. Diga assim: eu não preciso de nada para ser completo, porque a vontade de Deus me completa. Eu estou completo nele. Então eu não dependo de nada externo para estar completo aqui dentro, porque quando aqui prospera, não preciso de nada para trazer felicidade e alegria aqui para dentro, porque aqui já prosperou em todas as coisas. Tem muitas pessoas que só têm dinheiro, nós estávamos falando esses dias, só tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem família, é uma vida miserável. Aí você fica glorificando: nossa, eu queria ser como, eu queria ter o que ele tem. Não, irmão, não queira. Você é a pessoa mais rica aqui da terra, e você está prosperando a cada dia, porque você está renovando a sua mente. E quanto mais você renova, mais você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas agora, nos 20 minutos que eu tenho, 15, eu vou falar o que é uma mente renovada, porque o apóstolo Paulo vai continuar. Se nós queremos viver nas alturas, como eu digo, elevar o nosso pensamento, não pensar nas coisas de baixo, mas pensar nas coisas do alto, existe um padrão de se viver. E o apóstolo Paulo vai continuar, Romanos capítulo 12, versículo 3, e ele vai dizer qual que é uma mente elevada, uma mente que está nas alturas, uma pessoa que não vive agora, uma alma próspera. Ele vai explicar para nós, e ele vai dizer: portanto, pela graça que me foi dado, digo a cada um de vós, que não penseis de si mesmo o quê? Mais do que si. Sabe que é o problema, irmão? É você achar que você é muito bom, é a última Coca-Cola do deserto, e que ninguém pode falar nada de você, e você se considera muito grande. Essa mentalidade vai te levar você a tanto... Não, porque não poderia ter feito isso comigo. Esses dias, tempo atrás, eu fui conversar com um pastor, me ligou, e ele falou: pastor, eu sou... Foi trazendo o currículo dele, mestrado, doutorado, em divindade, PhD. Aí eu cansei de ouvir, eu falei: uau, é grande demais, é muito grande. Será que cabe Cristo tudo isso? Cresceu demais. Nós cantamos uma música que fala: que ele cresça, Pablo, e eu diminua. Paulo diz: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E essa graça, irmão, o apóstolo Paulo, quando ele chega a um nível de maturidade, ele fala: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Sabe o que é isso? É um homem que está nas alturas. É um homem que se chama eu de apóstolo, me chama de apóstolo, não tem problema nenhum. Só sei que eu estou aqui por uma missão, e eu quero completar minha carreira e chegar até o fim. O que me importa é isso. E eu sei que tem uma coroa do justo Deus naquele dia, que vai dar a cada um que trouxe um corpo em sacrifício, que sacrificou o seu corpo para o quê? Para cumprir um propósito de Deus. Não pense além de si, mas do que convém. Antes pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a cada um tem uma fé, irmãos.
e Deus repartiu. Agora, o apóstolo Paulo vai chegar num algo muito maravilhoso, que ele vai falar do corpo. Todos nós somos corpo. Uma pessoa que entende e que chega a um nível de prosperidade, ela sabe que Deus não vai fazer nada sozinho, e que ela não é o maior de todos, e que, ai de mim se eu não estiver fazendo, ou se eu estiver servindo, ou se eu... Não, ela entende uma coisa, ela sabe que ela é um corpo, e ela é parte do corpo de Cristo, e ela é membro de um corpo. Diga membro. O membro não pode ser arrancado do corpo, o membro não pode ser explorado, o membro, ele tem que ser bem cuidado. Qual é a função dos membros? Preservar uma vida. Todos os membros do teu corpo estão trabalhando para quê? Para preservar a... E qual é a vida que Paulo aqui vai dizer para nós que nós devemos preservar? É a vida de Cristo, é o corpo de Cristo, é a expressão de Cristo através da igreja. Então Paulo está dizendo a primeira coisa de alguém que está nas alturas: ele não acha que ele é maior do que todo mundo, ele entende que ele está conectado no corpo, e eu não preciso de ir para uma cela, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Você é uma pessoa que não está entendendo nada. Ela acha que ele é a igreja sozinho, porque não existe igreja sozinho. A igreja tem que estar conectada. Uma pessoa que está nas alturas, ela entende que ela é importante para esse irmão que está do lado dela, porque eles estão se edificando mutuamente. Eu estou aqui para te servir, irmão, e você está para me servir aqui. Nós estamos juntos num propósito para manter a vida. E quando o diabo tenta entrar aqui, eu estou aqui para liberar uma palavra de vida para você. Eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para chorar com você, eu estou aqui para que nós possamos caminhar unidos, e nós, até que todos cheguem à plenitude. Irmão, nós não podemos deixar ninguém para trás. Não importa eu chegar, é até que todos. Porque alguém que está nas alturas quer trazer o outro para as alturas. Alguém que tem uma visão ampla não quer deixar o outro ficar mendigando, achar que uma águia ciscando no chão, achando que é uma galinha. Não, você é águia. Você foi chamado para voar às alturas, você não foi chamado para estar preso. E o inimigo nos prende em tantas coisas, porque a alma é algo onde tem a nossa mente, mas tem a nossa vontade. Quantas pessoas estão presas nas vontades? Quantas pessoas estão presas no sentimento? Porque me feriram. Irmão, ninguém me fere porque alguém livre. Imagine, a outra pessoa fala e ela me deixa preso. Sabe o que é a verdadeira liberdade? É que quando alguém fala mal de você, nada importa. É Cristo que me justifica, é Ele que morreu por mim, é Ele que determina quem eu sou. Porque senão, o que uma pessoa faz te prende. Paulo diz: ei, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por que você vai voltar a ser preso dos pensamentos, preso daquilo que as pessoas fazem? Não, você é livre, é Cristo que determina. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, só que essa nova criatura agora precisa adequar a sua mente, a sua vontade e a sua emoção para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz assim: então não acha que você é o bambambam, o mais importante. Ele diz: você faz parte de um corpo. Você é importante no corpo, você é membro no corpo, você está para servir o corpo, para ajudar o corpo. E ele diz assim: muitos são os membros, mas é só um corpo. Diga: só um corpo. O corpo é de Cristo. Membros um dos outros, diferentes dons. Diga: dons, segundo a graça que me foi dada. Se você profetiza, querido, seja segundo a porção de fé. Se você foi chamado para o ministério, caminhe no ministério, dedique, leia a palavra, busque, ensine, esmere-se no fazê-lo. O 8 vai dizer: ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, o que lidera, com o que exerce misericórdia, com alegria. O que o apóstolo Paulo está falando assim, para mim e para você, é que o membro do corpo, ele está para servir o corpo. Diga assim: eu estou para servir. Diga: eu estou para servir. Eu estou para servir. Não estou para ser servido.
por mais que eu sou servido, mas eu estou aqui para servir. Nesse corpo, eu estou junto, conectado, porque todas as partes do corpo é importante. O olho é importante. Irmãos, eu parei do lado de um caminhão esses dias, e eu falei para o meu filho Daniel, eu falei, filho, tá vendo esse caminhão? Eu falei, quantas peças esse caminhão tem? E para ele funcionar, todas as peças tem que estar no seu lugar certo, na sua posição certa, exercendo uma função certa, porque se uma peça para, pode comprometer todo o funcionamento desse caminhão grandão, forte. Diga por mão do lado, você é importante na edificação do reino. Pode ser um cabo de bateria, se não tiver, não liga. Não funciona aquele motor, pode ter gasolina, pode ter o quê, mas se não tiver um cabinho ali, ele não, diga não liga. Aleluia, vamos lá. Os irmãos estão avisando que já acabou, pastor, é verdade. Mas eu vou falar de algumas coisas bem práticas para você aqui agora. Bem prática. Pergunta para o irmão do lado, o que é uma mente próspera? O que é uma alma próspera? O apóstolo Paulo vai continuar os textos e vai para o 9 agora. O amor seja sem o quê? O que é hipocrisia? Diga falsidade. Diga, se é para amar, nós vamos amar de verdade. Quem está nas alturas não tem uma mentalidade, você tem que me amar, não. Aqui está falando para você amar, porque o amor que você precisa, você já recebeu do Senhor, então você vai amar, e esse amar é amar esse irmão que está do seu lado, é amar essa pessoa, é amar sem fingimento. Eu estou aqui, eu tolero ele, mas eu não... Imagine se Jesus tivesse nos tolerado, irmão. Eu só tolero, eu vou dar uma gotinha de sangue para ele, porque eu tolero ele. Você viu como o sentimento nos prende, irmão? A Bíblia diz que o Senhor nos amou quando nós estávamos em pecados. O amor dele é tão grande. O amor dele não nos suporta. O amor dele nos ama. Amor sem hipocrisia. O corpo de Cristo está aqui para amar um ao outro, se entregar um ao outro. Não tem sentido você ver um irmão passando necessidade e você não estender sua mão. Apóstolo Tiago vai dizer para mim e para você: você diz que tem fé? Até o diabo crê no Senhor. Você diz que até ele é anjo de luz, mas ele vai dizer assim: você disse que tem fé? Então me mostra a tua fé, que eu vou me mostrar as tuas obras. Pastor, mas não sou salvo pela graça? Sim, para as boas obras. O que o apóstolo Tiago está dizendo: se você foi salvo e não ajuda o seu irmão, você negou a fé. Está pior do que está lá fora. Irmão, escuta o que eu vou falar aqui para você. Eu sei que esses músicos são bonitos, mas olha para mim. Os crentes tinham que ser as pessoas mais próximas da face da terra. A igreja primitiva diz que não havia nenhum necessitado, porque entre os irmãos eles vendiam casas, eles faziam isso e todos eram supridos. A igreja era para ser o lugar onde mais crente próspero tem. Por quê? Porque aqui nós devíamos ajudar uns aos outros, porque o amor não pode ser fingido. Só que eu vou falar uma coisa, irmão, você tem que elevar o seu pensamento, porque tudo que nós fazemos para quem? Para Cristo. Irmão, tem muito crente ruim de trabalho. Tem muito crente que no trabalho ele não serve o Senhor. Ele acha que é um trabalho. Sabe o que é o seu trabalho? Um serviço ao Senhor. Sabe o que é ensinar o seu filho? Um serviço ao Senhor. Sabe o que é abrir uma porta da igreja? É um serviço ao Senhor. Tem gente às vezes que fala: eu não posso. Você não está deixando servir. Porque se você está servindo um homem, a recompensa vem do homem. Mas se é a Cristo que vós servis, a recompensa é certa. Tudo que façais, faça de coração, em amor, porque é a Cristo que nós estamos servindo. O que é isso?
eleva o seu pensamento. Você não está aqui para ser servido. O Filho de Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida. Cristo já te serviu em tudo. Tudo que você devia de receber, você já recebeu. Mas você vive como não recebeu nada. Você vive sempre, às vezes, pensando, às vezes, mas isso não. Você já foi enriquecido nele, nas regiões celestiais em Cristo. E agora, tudo que eu recebi, eu sou um rio, eu sou uma fonte. Através do Espírito eu vou fluir. Eu vou orar para esse irmão, eu vou jejuar com ele, eu vou abençoar, eu vou ofertar na vida dele, eu vou não fazer com que o meu amor seja hipócrita, fingido. E ele vai dizer, detesta o mal e apega seu bem. Irmão, uma coisa que nós não podemos tolerar é o mal. Nós temos que amar o bem e buscar o bem. E o apóstolo Paulo vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. Que amor que é? Quem é pai aqui? Que desafio, né, irmãos? Você ama seu filho? Agora olha para a pessoa do lado que não é o seu filho. Fala assim, o desafio é eu amar você da mesma forma que eu amo meu filho. Isso é um amor de um pai com um amor fraternal. Pastor, é impossível. Não, é só com a mente de Cristo. É só nos lugares elevados. É só o Espírito Santo que me leva às alturas. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A nossa mente tem que ser renovada. O amor não pode ser fingido. A minha entrega tem que ser total. Aleluia. E ele vai dizer assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você não busca honra, você honra essa outra pessoa. A honra não se exige, a honra se aprende. Honra o teu pai e tua mãe para que Você quer ir bem? Você quer prosperar? Estou trabalhando bastante, pastor. Vai morrer trabalhando. Prosperidade não vem do trabalho, de correr atrás. Prosperidade vem de uma alma próspera, que aprende a honrar, para que viva longos dias, para que de tudo vai bem. O que é isso, pastor? Mente do alto. A honra, irmão, me leva a desfrutar de tudo aquilo que aquela pessoa tem. Quando eu honro uma pessoa, se eu honro um profeta, eu recebo a unção de profeta. Se eu honro um pregador, eu recebo da palavra. Se eu honro um líder, eu recebo do que ele tem. O problema é que você olha e acha tudo comum. O problema de Jesus não ter realizado muitos milagres foi, conhece esse cara. Sabe o que é o desafio, irmãos? O desafio é para o Eric e para o Tiago, que são as pessoas mais próximas, faz parte do meu discipulado, porque conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas debilidades. Mas o desafio deles é, além das minhas fraquezas, entender que quem me chamou foi Deus, e que existe uma unção sobre a minha vida, e que eu não olho segundo a carne como um homem natural, que pode ter falha como qualquer um, mas Deus está na vida desse homem. Eu vou honrar esse homem, eu vou honrar essa mulher, eu vou honrar esse líder, eu vou honrar isso. E quando eu olho dessa forma, eu estou prosperando, e quando eu estou prosperando, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Submetei-vos uns aos outros. Aleluia. Vamos ter que terminar a semana que vem. Diga no zelo, não seja remisso. Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. A minha pergunta é, como que nós servimos ao Senhor? Quando dá, pastor? Quando encaixa na minha agenda? Sério, irmão? Eu já entreguei minha agenda ao Senhor. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Bíblia diz que é um sacrifício vivo, de uma entrega, de um corpo que vai se sacrificar para viver. Paulo diz, eu esmurro meu corpo para não ser desqualificado, porque eu quero chegar ao fim dessa carreira. E isso aqui é para quem já está nas regiões celestiais. Isso aqui é para quem tem já uma visão de reino, de eternidade, de propósito, daquilo que Deus tem. Porque o viver é Cristo, o morrer é ganho. Se eu tenho que viver, eu vou edificar a igreja vai crescer, a igreja vai avançar, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer, porque aí eu experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos prosperando. Aleluia. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos o quê? Sabe o que é regozijar na esperança? É quando está demorando.
você se regozijar. Quem se regozija na espera? Só quem tem o fruto do Espírito e quem caminha em um lugar elevado. Isso aqui não tem como viver no natural, irmão. Isso aqui não é um convite para viver aqui. Isso é um convite para viver nas regiões celestiais. E só pode viver quem caminha pelo Espírito, quem deixa o Espírito Santo fluir através. E eu vou dizer uma coisa: você tem o Espírito Santo, você pode acessar esse lugar, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos os filhos. Você tem Deus dentro de você, então você pode viver essas realidades. A única coisa que você tem é mudar a sua mentalidade de uma visão natural e acessar o que Deus tem para você nos lugares elevados. E ele diz assim: sede paciente na tribulação. Quem que é paciente na tribulação? Está passando a maior luta. O que a Bíblia não ensina? Ser o quê? Paciente. Às vezes a gente não é paciente nem no trânsito. Imagina Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu vejo Deus transformando nossas vidas aqui. Eu vejo pessoas prosperando mente. Eu vejo agora que nada vai te tirar a tua paz, irmão. Porque a paz custou muito caro. As pessoas vão falar de mim, e pode falar o que quiser. O príncipe da paz reina em mim. Você não vai mudar o meu humor, você não vai mudar o meu dia. Eu vou ficar amargurado por causa de você. Você vai fazer uma coisa e vai mudar a minha? Não, minhas emoções já foram entregues a Cristo, tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. De sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, mas veio a forma de servo, veio, se humilhou e serviu eu e você. E ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, mas ele glorificou o Pai em tudo e disse: Pai, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a tua vontade. E Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos, ele diz: você quer ser grande? Seja servo de todos. Você quer prosperar? Você quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Ame, se entregue, sirva, não espere nada dos outros. Ninguém te deve nada. Cristo já pagou toda a minha dívida. Eu sou satisfeito nele, porque ninguém pode determinar o meu humor, porque o meu humor, ele não fica balançando de lá para cá, porque quem está nas regiões celestiais, assentado em a mente em Cristo, vive em paz. Eu quero que você se coloque de pé aqui. Vamos adorar a Deus, que tem um churrasco esperando nós. Aleluia! Irmãos, o nível de glória está aumentando nessa igreja. Diga: nível de glória. Você sabe o que é isso que eu estou falando aqui? É o modelo de Cristo, tudo que Cristo fez por nós. Cristo nos amou, Cristo se entregou, Cristo nos serviu, Cristo não olhou para nós nas nossas debilidades, Cristo não condenou. Ele diz: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Tudo é Cristo. Aleluia. E para finalizar o versículo, ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração persevera. Diga por irmão do lado: persevera, irmão, persevera orando. Diga: compartilha as necessidades, irmão, dos santos. Diga: pratica a hospitalidade. Eu quero ficar na sua casa lá, hein? Faz parte da família dos santos, do corpo de Cristo. E ele diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os... Oh meu Deus, que nível alto. É só para quem está nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram, tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser orgulhoso, condescendeis com os que é humilde. Não seja sábio segundo a carne, segundo a mentalidade da terra, mas seja sábio segundo as alturas. Não seja sábio segundo os seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Diga: tende paz. A paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou.
não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E Jesus, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou, mas eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu vou levar vocês para junto comigo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês todos estejam. E a vida que eu vivo, eu quero que todos vivem. E o estilo de vida do reino de Deus, eu quero que vocês vivam. Esse é o estilo de vida que Deus vive. Vamos adorar o Senhor aqui, amém? Em humildade, em amor, em entrega. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, ele vem através de uma expressão do corpo. Quando nós dizemos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, qual é a vontade de Deus? A primeira pergunta é qual é? Existe uma cultura no céu, uma cultura de honra. Existe uma cultura de entrega no céu. Existe uma cultura. Se nós queremos ver milagres, nós temos que nos entregar mais, porque Cristo entregou tudo para nós. E parece que cabe a nós. Eu vou falar uma coisa para você: na carne você não entrega nada. Tentando servir a Deus, você não vai conseguir servir a Deus. Você não serve a Deus na força da sua inteligência, você serve a Deus no Espírito. É por isso que você precisa se render ao Espírito. Uma mente rendida a Deus é uma mente rendida à vontade dEle. Deus levou o povo no deserto para uma coisa: para aprender a comer pão. Só isso. Aprender a comer o maná que descia do alto. E esse maná, a Bíblia diz que era Cristo. O deserto, a nossa vida não foi feito para nos matar, foi feito para aprender a comer corretamente.
Porque no momento do deserto você não come corretamente, você come da comida lá de fora. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deserto nos ensina a depender de um maná, que as roupas não ficam envelhecidas, que os calçados, conforme o pé vai crescendo, ele cresce junto, tudo se preserva. Quando se come do maná, há uma preservação. Mas a preservação é de comer de Cristo. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz: se eu quiser preservar a minha vida natural, eu vou perder. Mas se eu estiver disposto a entregar ela, eu vou ganhar. Se o grão de trigo não cair e não morrer, ele não pode gerar fruto. O que é a primeira coisa que tem que morrer, pastor? É a minha. Sabe que Deus quer me livrar, eu e você, irmãos, do nosso ego. O nosso ego é uma tirania que nos faz viver uma vida de independência, de achar que algo nos deve. Ninguém deve nada para nós. Cristo, a obra está consumada, pagou todo o preço para nós. Nós temos que aprender a se alimentar do alto e viver pelo alto. Todos os dias da sua vida você tem que comer do maná. Todos os dias da sua vida você tem que abrir a tua palavra. Você tem que não só comer, declarar. Medita nela dia e noite, para que te vá bem, para que prospere. Você quer prosperar? Só há um caminho. Só há um caminho. Quanto mais você come, mais você é transformado. E quanto mais você é transformado, mais a vida de Deus se manifesta. E aí nós vamos ver o que nós estamos cantando aqui, que Ele cresça e Ele diminua. Como que Ele cresce? Ele cresce na expressão do corpo. A glória de Cristo é o corpo unido. A glória de Cristo é o amor de Deus sendo derramado no meu coração e no teu coração, para vivermos unidos em um propósito, em uma vontade, em um querer. É a vontade de Deus, aonde a minha vontade não importa, o meu pensar não importa, o meu achar não importa. Aonde importa é uma coisa: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu vivo é para ele, se eu prego é para ele, se eu me caso é para ele, se eu gero filho é para ele, se eu for trabalhar é para ele, se eu dizimo é para ele. Tudo é dele e nós somos dele. A minha herança é Cristo. A minha herança é uma pessoa, não é bens. A minha herança é o dono de tudo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A minha herança é um dia chegar diante dele e ele dizer: servo bom e fiel. Isso, todos nós um dia compareceremos diante dele para prestar conta daquilo que fizemos desse corpo. E eu já estou como uma oferta viva, falando: Senhor, que eu não venha viver, eu me entrego como uma oferta. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. E eu rogo-vos, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, que vai subindo um aroma agradável a Deus, em servir, em amar, em se submeter. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque essa igreja expressa Cristo. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Coloca a mão no seu coração aqui agora. Espírito Santo, nós somos incapazes de viver isso, Pai, pela nossa força, é pelo poder do Teu Espírito, porque esses frutos é só o Seu Espírito, Pai, que esse fruto é só o Espírito que pode gerar em nós. Eu declaro, Pai querido, sobre essa igreja, essa família K-Wade, Pai, as realidades de Cristo. Nós nos submetemos a Cristo, nós rendemos a nossa vontade, o nosso querer a Cristo. Cristo seja expressado no corpo. Pai, eu declaro que nós viveremos uma expressão maior da beleza do Senhor. Eu declaro que nós veremos, Pai, a Tua glória expressa no corpo, em irmãos, Pai, servindo, amando, se submetendo, considerando o outro superior, Pai.
em irmãos, Pai, que entendem, Pai, que ninguém deve nada a ninguém. A única coisa que nós devemos aos outros é o amor. E é entender que sem Cristo nós não podemos viver nada disso. Cristo em nós é a esperança. Espírito Santo nos leva a voar voos mais altos, a desfrutar em lugares mais altos, Pai. Eu declaro toda a mente agora seja renovada. Eu declaro agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, conforme essa palavra foi declarada aqui agora. Eu declaro o poder do Espírito agora, trazendo essa palavra viva e eficaz, que penetra na alma, da divisão da alma e do Espírito agora, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero declarar agora, Pai, que essa semente é poderosa, porque a palavra de Deus é poder para transformar todo aquele que nele crê. E eu declaro aqui sobre essa igreja, Pai, levantando um nível de glória, Pai, nós alçando voos mais altos, meu Pai. A nossa mentalidade não está na terra, a nossa mente, Pai, é a mente de Cristo, está nas regiões celestiais. E eu declaro todos os dias nós conscientes de quem nós somos, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por nos fazer participante da herança eterna em Cristo Jesus. Pai, enquanto eu oro, eu declaro milagres aqui acontecendo. Enquanto eu oro, eu declaro, Pai querido, como já foi declarado, debaixo dessa unção, causas já foram liberadas. Eu já declaro, Pai querido, porque quando a alma prospera, há uma prosperidade, Pai, que vem de dentro para fora, Pai. Eu quero declarar um nível de prosperidade, um nível da prosperidade da alma, é um nível de prosperidade aqui fora. Eu declaro agora vidas prosperando de formas sobrenaturais, ó Pai. Eu declaro, Pai querido, em todas as áreas há uma prosperidade que Deus está liberando para a sua vida. Há uma prosperidade que Deus está liberando para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. E eu declaro agora essa prosperidade é abundante esse ano de restituição. Eu quero declarar: haverá cura, haverá restauração. Eu quero declarar em nome de Jesus: haverá esperança, haverá casamentos, haverá filhos sendo gerados. Eu declaro, Pai querido, nesse pouco tempo de meses que resta, esse é o ano da restituição. Eu te agradeço, Pai, porque nós estamos, Pai querido, prosperando de dentro para fora. Te amamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Só quem dizes que eu Domingo abençoado para vocês. com confiança. Vejo vocês ali.